Olá pessoal, tudo bem? Para quem não me conhece, eu sou Janaína, da Rosa de Luz, um espaço aqui em São Paulo voltado para aromaterapia, consciência, bem-estar. Hoje eu estou aqui para fazer a resenha do grande manual da aromaterapia, que é do Dominique Badu, foi traduzido pela Maíra Correia Castro. A primeira edição foi de 2018, eu acho que já está na segunda ou na terceira edição, não tenho certeza. É um livro literalmente de peso, são 673 páginas e para quem gosta de carregar de um lado para o outro não é assim tão fácil, mas um ótimo livro. Então vamos lá, vamos entender. Dominique Badu é francês, é doutor em farmácia, é diretor-geral da Pranarom, é fundador do Colégio Internacional de Aromaterapia, que é especializado em aromaterapia científica, clínica. Eu sempre digo que às vezes para a gente entender um livro é bom a gente entender quem é o autor, qual é o contexto dele, qual é a realidade dele, pois tudo vai fazer mais sentido. E Badu é farmacêutico, entende de farmacodinâmica, farmacocinética, toxicidade e dá aula para profissionais de saúde, ou seja, é um livro bem mais técnico, resumindo, não é um livro para iniciantes. Se esse for o seu caso, eu sugiro que você veja a resenha do Marcel Lavabre, A Cura pelos Óleos Essenciais, ou se o seu interesse for mais na área de cosmético, dá uma olhada na resenha do livro do Fernando Amaral, que é Técnicas da Aplicação dos Óleos Essenciais, que são duas boas bases para a gente iniciar. Voltando ao grande manual do Badu, então, ele é um livro para quem quer se aprofundar, para quem já tem uma base, quer se aprofundar e entender melhor a parte de química, tem uma base muito boa e muito bem explicada. Ele vai falar dos grupos funcionais, as propriedades gerais do grupo, ele cita as principais moléculas, aonde elas são encontradas, e vai falar também sobre toxicidade. Ele tem um capítulo, inclusive, onde ele fala sobre as principais propriedades farmacológicas, onde ele divide a propriedade, por exemplo, por analgésica, antisséptica, antiparasitária, anticatarral, e como os óleos vão atuar em cada uma dessas especialidades, dessas propriedades. Outro capítulo é um capítulo que ele traz sobre toxicidade, e aí ele vai falar sobre os mais variados tipos, desde aqueles que a gente conhece mais como a fototoxicidade, mas muitos outros. Entrando em alguns casos até no detalhe de dosagem por via oral, retal, vaginal e também cutânea. E traz mais um capítulo ainda sobre pacientes que ele chama de pacientes de exceção. Então, bebês, crianças, grávidas, pacientes mais diversos possíveis, tá? E sobre as mais diversas formas de uso. E aí ele entra na ficha de cada um dos óleos, Para cada óleo, ele vai dar aí os detalhes do nome botânico, inclusive em inglês e francês, a família que pertence, qual parte é destilada, e até uma escala de preço, enfim. Ele vem uma breve descrição botânica também da planta, a composição química, as principais moléculas que compõem aquele óleo. Mas o que eu amo mesmo nesse livrinho, que eu vou até mostrar um exemplo para vocês, é esses maisinhos que ele traz, O que acontece? Ele indica aí as principais propriedades desse óleo, E aí ele traz essa classificação com esses maisinhos, As propriedades terapêuticas e também nas principais indicações também vem com esses maisinhos. O que eu gosto muito nessa indicação é que você pode comparar, por exemplo, dois óleos, qual óleo, por exemplo, é mais calmante, a lavanda ou um pau rosa, a lavanda tem 3 maisinhos, o pau rosa só tem 2. E a quantidade de óleos que ele traz aí é muito vasta, 100 óleos essenciais, E aí ele traz os principais usos terapêuticos, com esse indicativo também, como eu falei.
e vai ainda trazer as contraindicações e os dados toxicológicos. Então, ele traz DL50, que é a dose letal, limite oral, limite dérmico, que normalmente a gente não acha em qualquer livro. E aí ele traz também uma tabela com o uso dividido entre bebês de 12 meses, bebês entre 12 e 30 meses, grávidas, lactantes, pacientes neurologicamente afetados e tipos de uso, cutâneo, oral, sublingual, via retal, olfativa, né? E aí, para cada óleo essencial, ele traz 3 protocolos, 3 fórmulas ali de uso. Em especial, sempre levando questões, ligado a questões de saúde, né? E aí que muita gente se assusta, porque ele trabalha com doses bem altas, ele trabalha muito com a questão de ingestão, que é muito comum na aromaterapia francesa. Então, quem não está acostumado vai ter que buscar também alguns termos aí no dicionário, porque é um livro mais técnico, mais voltado realmente para a aromaterapia no sentido de saúde, da medicina, né? A aromaterapia clínica. No Brasil é um livro muito polêmico, porque aqui infelizmente a gente tem a divisão dos defensores da aromaterapia inglesa e francesa. E como diria Gabriel Modjai, é uma pena, porque é uma divisão sem fundamento, a aromaterapia é uma só. E os ingleses que são contra a ingestão e altas doses, na realidade meio que abominam esse livro, né? A minha dica é assim, eu já estudei em escolas que eram contra a ingestão e depois eu fui me aprofundando nos estudos e continuo tentando me aprofundar até hoje, né? Eu já conheço a ingestão há alguns anos e eu já falo para vocês que eu não sou contra. Existem casos e casos, mas a gente precisa saber muito bem para quem está sendo dado, precisa ter uma anamnese bem profunda para esses casos. E a maioria de nós, esse é um entrave, não vem da área médica, da área clínica. E aí a gente tem que ralar muito para conseguir entender isso e até usar de uma forma eficiente sem correr riscos. Mas eu acho que é válido o conhecimento, esse livro traz grandes informações e, além disso, eu acho que ele é um livro ótimo para consulta, para fazer essa questão de comparação com relação às aplicações, às propriedades, eu acho muito bacana, né? E assim, uma dica que eu dou que eu acho que é até legal é você ler o livro, pegar alguns protocolos que estão ali e estudar por que ele indicou cada um daqueles óleos, né? Tem gente que fala, mas ele indica numa receita, ele às vezes vai indicar ali 4, 5, 6 óleos, mas tem um fundamento do porquê disso. Então é bem bacana você aprofundar esse seu conhecimento, tentando ali entender por que ele escolheu cada um dos óleos que compõem aquela fórmula, tá bom? Então, essa é a dica, acho que é um livro que vale muito a pena, o Grande Manual da Aromaterapia Dominique Badu. Fica só um alerta, para quem tem a primeira edição, ela tinha alguns errinhos, nada que comprometesse profundamente o livro. Eu cheguei na época até a conversar com a Maíra e com o Fabian, e na segunda edição, a maioria das coisas já estavam todas, na realidade, todos os itens que eu, pelo menos, tinha visto, já estavam consertados, tá bom? Um beijo, pessoal, bom proveito!